noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, você está feliz nesta noite? Verdadeiramente tem alegria do Senhor no seu coração? Então dê a paz do Senhor para esse irmão bonito e abençoado que está aí do seu lado, dê um sorriso para ele, né? Demonstre essa alegria que está aí dentro do seu coração, cumprimente pelo menos 2 ou 3 aí do seu lado, glória a Deus. Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor, como é bom estarmos alegres na presença do Senhor, não é verdade? Deus está neste lugar e a presença do Senhor, Ele alegra o nosso coração, amém, amados? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para juntos meditarmos nesta noite na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra preparada para cada um de nós e que o nosso coração esteja atentos, que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam atentos nesta noite para ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Esta palavra, amados irmãos, é uma palavra de vigilância, uma palavra de alerta para a igreja, para nós estarmos vigilantes, alertas. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias enganosos, dias, amados irmãos, aonde o espírito de engano tem trabalhado com eficácia e aonde nós precisamos estar mais atentos, mais vigilantes. Capítulo 23 do profeta Jeremias. Capítulo 23, versículo 23 em diante. É bem fácil de memorizar, 23 do profeta Jeremias. Todos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Ouvi o que dizem esses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando continuará isto no coração desses profetas mentirosos, que profetizam o engano do seu próprio coração? Cuidem fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. Vamos parar por aqui. Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua santa e bendita palavra que foi lida. Senhor, que esta palavra possa entrar nos nossos corações, ó Pai. Que esta palavra possa fazer, ó Pai, a diferença nas nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, ó Pai, seja uma palavra de alerta, de vigilância para a igreja, Senhor. Ó Deus, e que nesta noite nós venhamos sair daqui, ó Pai, ó Deus, mais convictos, Senhor, ó Pai, da tua volta. Nós estamos vivendo os últimos dias, ó Pai, ó Deus, dias de engano, dias de avanço, Senhor, ó Pai, do engano, da apostasia, do mal, Senhor. Mas tem misericórdia da tua igreja, Senhor, tem misericórdia do teu povo, ó Pai. Esconda-nos, ó Pai, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das tuas asas. Coloca os nossos pés sobre a rocha, Senhor. Firma os nossos passos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um de nós. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, amada igreja. Como eu já disse, nesta noite, Deus colocou esta palavra no meu coração. Não é uma palavra, amados irmãos, de motivação, mas é uma palavra para nós estarmos vigilantes. É uma palavra para nós estarmos mais conscientes. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O apóstolo Paulo, ele diz em Timóteo que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, porque, amados irmãos, iriam se levantar pessoas amantes de si mesmo, pessoas que não iriam amar o próximo, pessoas que iriam amar a si próprio. E é interessante que eu estava meditando no que aconteceu nessa sexta-feira, né? Nós estamos vivendo uma decadência tão grande de amor no coração das pessoas.
Porque eu estava meditando, essas pessoas que tiveram ali naquele atentado na França, eles não tinham amor nem com o próximo e nem consigo mesmo. Aquelas pessoas não tiveram nem amor a elas próprias, quando elas vestiram aquelas vestes de bomba para se auto-explodir no meio da multidão. Aonde nós vemos que, aonde chega a criação de Deus, aonde chega a humanidade, a falta de amor, a falta de humildade, a falta, amados irmãos, de Deus na vida dessas pessoas. Deus faz uma grande diferença. E Deus aqui protestando, amados irmãos, contra os falsos profetas, contra os profetas que profetizavam mentira no Velho Testamento. Na época ali de Jeremias, todos os profetas do Senhor enfrentaram, amados irmãos, inimigos de Deus. Inimigos que se levantavam, se opunham contra, amados irmãos, a pregação do profeta, a pregação de Deus, a exortação. E Deus aqui, amados irmãos, traz uma palavra para o profeta Jeremias, que ele não era Deus somente de perto, Deus também era Deus de longe, que Deus estava vendo, amados irmãos, aquele povo não estava em oculto diante dos olhos do Senhor, aquele povo que estava profetizando mentira, que estava enganando o povo no nome de Deus. Deus sabia, conhecia aquele povo, Deus sabia da mentira daquele povo, da mesma forma que Deus nos nossos dias também conhece e sabe cada um de nós, Ele conhece a cada um de nós, amados irmãos. Nós estamos vivendo tempos de enganos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. É interessante que quando nós vamos para o capítulo 24 do livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, quando Jesus está ali naquele sermão profético dos últimos dias, os discípulos chegam para Jesus e perguntam ao Senhor. Primeiramente eles mostram a estrutura do templo de Salomão. Primeiro eles mostram o tamanho daquele prédio, pensando que aquilo iria impressionar a Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala, olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui vai ser tudo destruído. E os discípulos curiosos foram até Jesus em particular, mas mestre, quando acontecerá essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? Quando que isso vai acontecer? E Jesus estava ali, amados irmãos, começando a dizendo a eles, amados irmãos, este sermão profético dos finais dos tempos. E é justamente os tempos que nós estamos vivendo, os tempos que a igreja está inserida, amados irmãos, neste século 21. Se nós pegarmos aqui Mateus capítulo 24, versículo de número 4, amados irmãos, em diante, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós precisamos estar alerta para nós não sermos enganados. Enganados por quem, pastor? Enganado pelos falsos profetas, enganado pelos falsos crentes, enganado, amados irmãos, pelas falsas doutrinas. Nós estamos vivendo dias difíceis onde as pessoas estão querendo uma vida fácil, um evangelho fácil, um evangelho sem compromisso, um evangelho que não tem compromisso com a cruz, amados irmãos, não é evangelho. Um evangelho que não tem compromisso de negar a si mesmo por amor a Deus, isso não é evangelho. Muitas vezes nós estamos vendo doutrinas inseridas na igreja, amados irmãos, doutrina de prosperidade, doutrina, amados irmãos, que estão enganando as pessoas. São doutrinas destruidoras porque o povo está mais preocupado em procurar uma prosperidade financeira nessa terra do que ter uma vida em santidade com Deus. As pessoas, amados irmãos, não pregam mais santidade nos púlpitos, em muitos lugares. Por quê, pastor? Porque esse tipo de pregação, amados irmãos, as pessoas muitas vezes não gostam. Mas quando fala, toma, recebe essa pregação, amados irmãos, muitas vezes eu escuto, glória a Deus, aleluias. Muitas vezes a gente não escuta nenhum amém. Quando fala de santidade, não é verdade? Como aqui ninguém falou um amém. Mas quando fala, toma, recebe, o Senhor está te dando, o Senhor está te abençoando. Oh, aleluia, essa é para mim. Fala até em mistério. Dá até uma rodadinha de crente cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Mas o Senhor, amados irmãos, Ele está nos alertando que nos últimos dias seriam dias de engano. Seriam dias difíceis. Versículo 5 diz, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
E o problema disso tudo, sabe o quê? Está no final do versículo, lê aí. O que diz aí, irmãos? Enganarão a muitos. Infelizmente, amados irmãos, quantas pessoas estão em doutrinas de demônio, estão em doutrinas falsas, sendo enganados, aceitando aquilo como uma verdade absoluta de Deus. Como foi nos dias, amados irmãos, de Jeremias, a nação de Israel, o povo escolhido, povo separado, o povo que era para ser um povo santo. Aquele povo agora estava mergulhado na apostasia. Aquele povo estava ouvindo, amados irmãos, profetas de Baal. Estava ouvindo, amados irmãos, mentiras, profecias mentirosas, enganosas. Aquele povo já não escutava, olha, arrepende dos teus pecados, conserta a tua vida, vai consertar o teu altar na presença do Senhor. Mas aquele povo, amados irmãos, eles tinham prazer em escutar os profetas de Baal, porque os profetas diziam, vai ter paz, vai ter gozo, vai ter festa, vai ter sol, alegria. Não preocupa, Baal está no controle. Não, amados irmãos, Baal não responde, Baal não ouve, Baal não faz nada por ninguém. Nos dias de Elias, nós vemos ali aquele povo tão enganado na falsa doutrina de Baal, que quando o profeta Elias chama aquele povo para um concerto com Deus, a Bíblia diz que aquele povo estava cocheando em dois pensamentos. Ele já não sabia mais a quem servir, a quem ouvir. Ah, o meu pastor disse que eu vou prosperar. Ah, o meu pastor disse que eu vou fazer isso. Ah, o meu pastor disse. Vem cá, o que Deus está dizendo? Que eu preciso consertar a minha vida, que eu preciso santificar a minha vida. O homem diz que eu vou ser próspero, o homem diz que eu vou prosperar, que eu vou ser rico, que eu vou ter muita bênção, muita prosperidade. Mas o que Deus está pedindo de mim? Aí nós vamos para Deuteronômio capítulo 10, o que é Israel, que o Senhor pede de ti? Sabe o que o Senhor pede de nós? Que nós andamos, amados irmãos, em retidão, que nós ouçamos a voz de Deus, nós damos ouvido à voz do Senhor nosso Deus, e obedecemos a sua voz, os seus mandamentos. E nós precisamos, amados irmãos, prestar atenção a esses enganadores religiosos. Evangelho que não chama para a santidade, amados irmãos, já não é evangelho. E é interessante, amados, quando o apóstolo Paulo ele diz que ainda que um anjo venha do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, da cruz, seja o quê? Anátema. Seja o quê? Maldito. Amados irmãos, o evangelho tem que ter cruz, tem que ter renúncia, tem que ter vida de santidade, tem que ter vida de obediência ao Senhor. Se não tiver, amados irmãos, isso não é evangelho. Isso pode chamar outra coisa, como tem nomeado nos nossos dias. Pode ser um show. Pode ser uma balada gospel. Mas, amados irmãos, o evangelho verdadeiro da cruz, ele me chama, amados, para prestar atenção e ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Os falsos profetas que têm se levantado nos nossos dias. Olha o que Jesus diz aqui no capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos. Fala comigo, serão muitos. Amados irmãos, é o que Jesus disse, surgirão muitos profetas e enganarão a muitos também. É interessante, de vez em quando a gente vê nas redes sociais alguém postando, né, duas fotos. Uma da igreja, as pessoas indo para a oração, e outra da igreja, as pessoas indo para um culto de prosperidade. Aí a fila enorme para aquele culto de prosperidade e um ou dois naquele culto de oração. Você vê isso direto? Mas isso é uma verdade. Porque quando fala assim, irmãos, é uma campanha de prosperidade. Quem não quer prosperidade? Quem não quer ter uma vida próspera? Quem não quer ter dinheiro no bolso? Só que esquece que para ter uma vida de prosperidade, precisa ter uma vida de comunhão com Deus, e comunhão não se compra com dinheiro, se compra com o joelho dobrado na presença do Senhor.
tem preço. O preço não é preço de dinheiro. Porque, amados irmãos, dinheiro não paga comunhão com Deus. O preço, amados irmãos, o preço se chama renúncia. Se chama, amados, do joelho no chão, arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Diz a palavra do Senhor, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amados, se nós queremos prosperidade com Deus, nós precisamos de descer. Só que hoje em dia ninguém quer descer, todo mundo só quer subir. Por que que Deus, Jesus, ele chama João Batista do maior profeta? A mensagem de João Batista fala por si próprio, importa que ele cresça e que eu diminua na presença do Senhor. E Jesus depois testifica para os discípulos que nascido de mulher não teve nenhum maior do que João Batista. Não teve outro profeta maior do que ele. Mas por quê? Porque era humilde na presença do Senhor. Ele sabia descer na presença do Senhor. Virão muitos falsos profetas, e o problema é que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Uma pessoa fácil de ser enganado, sabe como? Quando o seu amor a Deus já se esfriou. Quando já não ama mais a Deus com intensidade no coração, com fervor. Aí se torna uma presa fácil. Porque quando, amados irmãos, o nosso amor está ali ardendo no nosso coração, como diz o salmista, alegrei quando me disseram o quê, irmão João? Vamos passear na praia, vamos passear na Flórida, oh, aleluia, Jesus. Vamos para o Brasil, vamos fazer um passeio turístico. Não, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje tem culto, o coração do salmista já estava ali queimando. Mas é interessante, amados, como que o pecado esfria, como que o pecado, amados irmãos, joga água fria no coração do ser humano. Esfria o amor. Depois que Davi peca no Salmo 51, o que ele fala? Senhor, torna-me dar a alegria da salvação, que até isso ele havia perdido. Havia esfriado no coração de Davi aquele amor ardente por Deus. O pecado, amados irmãos, jogou uma água fria do diabo, do inferno na vida de Davi. E ele fez essa oração pedindo, Senhor, torna-me dar alegria. Alegria da salvação. Alegria de estar na tua casa. Aquela alegria, amados irmãos, que ele tinha antes. Que ele dançava na presença do Senhor, diante da arca. Aquela alegria que até a esposa dele falava assim, Davi, você está querendo aparecer para as pessoas. Davi fala para ela, olha, sai para lá. Porque eu não estou querendo aparecer, eu estou querendo é adorar o meu Deus. Eu estou querendo é glorificar a Ele. Eu não estou dançando para aparecer para ninguém, eu estou dançando é na presença da arca, é na presença de Deus. Eu estou adorando ao Senhor. O coração de Davi estava, amados irmãos, queimando. Mas a Bíblia diz aqui que nos últimos dias, esse amor se esfriaria. Por causa do engano, por causa dos falsos profetas. Os falsos cristos, amados irmãos, é milagres. É tanta coisa acontecendo, parece que vem de Deus. Mas Jesus nos alerta, no versículo 24 do capítulo 24, Jesus fala assim, olha, me surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, amados, você é um escolhido do Senhor. O diabo tenta te enganar, mas você é um escolhido do Senhor. O diabo tenta, amados irmãos, esfriar o teu coração, mas você é um escolhido do Senhor. Se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos.
são sinais, prodígios que o diabo tem operado nesses dias. São enganos falsos, são milagres falsos. Nós estamos vivendo, amados irmãos, dias que precisamos estar alertas, precisamos estar precavidos. Hoje em dia não está muito difícil enganar não, irmãos. Ô pastor, você pode pregar na nossa igreja? Posso. Qual que é a igreja? Né? Assembleia de Deus Renascer. Vamos dar só um exemplo. É mesmo? Pá, vou aqui no o Fofocute, Facebook. Aí eu pego lá os irmãos da Renascer. Pronto. Aí tem uma irmã que está passando um momento difícil, luta e está lá. Irmãos, ora pela minha filha. Minha filha está passando um problema difícil de luta, de enfermidade. Ora por mim. Aí a pessoa olha a foto, memoriza o caso. Chega aqui, ó, irmão, você é você. Ó, Deus falou que você vai passar, está passando por uma prova. Você já falou tudo lá. Está fácil hoje enganar, não está? Ele vai lá, coleta todas as informações. Ó, Deus falou aqui que vai te curar. Você já colocou lá que estava doente, pedindo oração. Mas Deus tem profetas nessa terra, amém, irmãos? O profeta nessa terra, o profeta de Deus, ele não vai para um fofocute para descobrir a vida dos outros, não. Ele vai para o joelho, a intimidade com Deus, lá no secreto com Deus. Deus revela a ele os seus mistérios. Deus revela a ele, amados irmãos, a sua palavra. E quando ele abre a boca, amados irmãos, ele fala da parte do Senhor. E Deus assina embaixo. Aqui tem profetas de Deus. Neste lugar, amados irmãos, Deus tem levantado profetas que quando fala, pode dar ouvido à voz do Senhor. Não é profetas enganosos, não é profeta que vai profetizar profecias enganosas, não. Mas é profeta que recebe do Senhor a palavra. E que quando fala, conserta o teu altar, amados, é para consertar. Isaías recebe uma mensagem boa. Vai lá, Isaías, conversa com o rei, vai encontrar com o rei Ezequias. Sim, Senhor, é para falar com o rei? Opa, né, coisa boa. Você vai lá e entrega para o rei, que ele consertar a casa dele, profeta. Porque essa enfermidade que está lá agora, ele vai morrer. Mensagem boa, fácil, né? Aí ele chega lá no rei Ezequias, fala assim, olha rei, o Senhor mandou vir te trazer uma palavra. Possivelmente Ezequias pensou, opa, glória a Deus, Deus lembrou de mim nessa enfermidade. Aí de repente o profeta fala assim, olha, Deus mandou você consertar a sua casa. Pôr sua casa em dia, pôr sua casa em ordem. Porque essa doença que você está passando aí, você não vai ser curado dela não. Na verdade você vai morrer com ela, por essa doença. O profeta sai. A Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e começa a chorar. E começa a orar a Deus e falar, Senhor, lembra-te de mim. Com aquebrantamento no coração, lembra-te de mim, Senhor, que andei em retidão perante o Senhor. Ele não disse, Senhor, tu sabe que eu te sirvo, Senhor. Cura essa enfermidade, não deixa eu morrer não, mas ele não fez essa oração. Ele simplesmente falou, lembra, Senhor, de mim, do teu servo, que busquei andar uma vida reta diante do Senhor. Antes do profeta colocar o pé para fora do palácio, Deus novamente falou para o profeta, volta lá, Isaías. Volta lá, fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Você vai falar para o rei Ezequias que eu vou dar para ele 15 anos de vida, que ele vai ser curado dessa enfermidade. E ele vai levantar daquele leito. E ele ainda vai ter mais 15 anos de vida. E o profeta volta novamente e diz, entrega a mensagem. E o rei é restituído daquela enfermidade. Sabe por quê? Porque era a boca de Deus falando. Porque era Deus falando, usando o profeta. Ele não estava ali como um profeta mentiroso, um profeta enganador. Nos dias de Jeremias, amados irmãos, como teve um profeta que enfrentou esses profetas mentirosos, como foi Jeremias. No capítulo 23 está falando, amados, sobre os profetas mentirosos. Lá no capítulo 28 nós vemos Jeremias, Deus mandando para Jeremias, Jeremias, você vai fazer um negócio, pôr aí nas suas costas, né, o jugo. Obrigado, irmãos.
Ajuda o pastor a pregar. Você põe um jugo de madeira nas suas costas, você vai comparecer perante o povo, perante o rei, e você vai dizer a palavra da minha parte. Que assim será levado o povo cativo, com jugo nas costas. Vem o profeta Ananias, pega aquele jugo, quebra aquele jugo e diz, olha, assim diz o Senhor. Deus quebrará o jugo, vai trazer os utensílios da casa do Senhor que está lá na Babilônia, de volta para este lugar. Deus vai trazer de volta os cativos. Em 2 anos Deus vai restituir tudo que foi roubado. E a Bíblia diz que aquele povo creu no profeta mentiroso. Jeremias repreende Ananias e fala assim, olha, assim diz o Senhor, o teu nome será mudado, porque você vai ser atormentado, e quando você vir o cumprimento da palavra do Senhor, você vai ficar aterrorizado, e você vai morrer no seu pecado. Deus fala para Jeremias, volta lá, Jeremias, pega um jugo, agora é de ferro. Volta lá e prega para esse povo a mensagem. Que era para ser jugo de madeira, mas agora o jugo vai ser mais pesado. Porque madeira o homem consegue quebrar, agora quebrar um jugo de ferro, quero ver. E o profeta volta com aquele jugo de ferro lá e prega a mensagem. E nós conhecemos muito bem a história do profeta chorão, que depois ele chorou lamentando porque aquele povo não quiseram ouvir. Preferiram dar ouvido à voz dos profetas mentirosos, enganados. Amados, precisamos vigiar. Como que eu vou saber, pastor? Como que eu vou conhecer? Primeiramente, eu preciso de conhecer a Bíblia. Eu preciso de conhecer as Escrituras. Para mim não ser enganado, eu preciso de conhecer as Escrituras. O diabo, ele conhece, amados irmãos, a Bíblia. O diabo conhece. Quando nós vemos Jesus ali, passando naquele período no deserto, nos 40 dias, naquele deserto, Jesus começa ali a usar a palavra. Satanás chega para Jesus e fala, olha, manda, transforma essas pedras em pão. Jesus usa a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Satanás pega novamente Jesus usando a palavra, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Então nós sabemos que Satanás usa a palavra para enganar. E como que eu posso, amados, descobrir, ter discernimento através do conhecimento da palavra de Deus? Jesus diz no capítulo de número 7 de Mateus, guardai-vos dos falsos profetas, versículo 15, abre aí comigo, irmãos. Capítulo 7, versículo 15 de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como que eu posso descobrir se é falso do verdadeiro, irmãos? Pelos seus frutos os conhecereis. É interessante, vamos parar aqui para a gente... Quem conhece o irmão João? Amém? Eu tenho mais ou menos 8 anos que eu conheço o irmão João. É um homem de Deus, um homem que eu não tenho preocupação nenhuma em entregar o púlpito dessa igreja, porque eu conheço o fruto dele. Quem é o Carlos? Quem conhece o Carlão? Quem não conhece é o que está com o kipar ali na cabeça. É o que estava dirigindo aqui o culto, né? Está com kipar? Não, está com um remendo ali, que Deus deu um grande livramento, só estou brincando. Carlão, eu amo ele de coração, eu tenho ele como um pai na fé. Quando eu me converti, ele já estava caminhando, né? A esposa dele que entrou comigo no meu casamento, representando minha mãe. Quando eu entrego o microfone para ele aqui, eu entrego de coração, não somente ele, estou dando aqui exemplo, Leandro, né? Os obreiros dessa igreja. São pessoas que a gente conhece o fruto. São pessoas que quando abre a boca, está pregando, mas você sabe o fruto que eles estão dando.
Aí vem o profeta lá de fora, irmãos, que a gente não conhece, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Muitas vezes nós somos levados a dar crédito, né, para aqueles profetas que disseram tantas coisas. E às vezes esquecemos de dar crédito para a pessoa que a gente conhece o fruto. Para os obreiros da casa do Senhor. Mas isso aí também é bíblico. Jesus disse que o profeta na sua terra não tem honra, né? Quantas vezes a gente prega aqui uma palavra, irmão João. Aí alguém vai visitar uma igreja e fala assim, e o pastor lá falou isso. Eu falei, vem cá. Aí eu fico pensando, quantas vezes a gente já falou isso aqui também. Mas os profetas de casa não dão honra, não tem honra. Às vezes a gente escuta as pessoas lá, né? E esquece de escutar os de casa. É por isso que Jesus, ele diz, né? Através ali do apóstolo João, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Deus fala aqui, Deus fala lá, Deus fala nas outras igrejas. Mas muitas vezes nós estamos aqui, mas nós não damos ouvido. Porque a gente queria que se fosse um outro profeta, um outro pastor que prega, que agita as coisas, que faz barulho, e faz o povo rir, e faz o povo aplaudir. Esse é homem de Deus, esse que mensagem. Né? O culto ontem foi abençoado, é mesmo. Mas o culto ontem foi fogo puro. O que pregou? Rapaz, eu não sei o que pregou não, mas o trem foi agitado, viu? Foi bom demais. O culto teve movimento, mas não teve essência. E Jesus aqui, ele diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore, versículo 17, boa, produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi abertamente, claramente, nunca vos conhecis, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que vai ter um dia que muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu louvei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome milagres aconteceu. E Jesus vai dizer abertamente, eu não vos conheço. Pelo fruto conhecereis a árvore. Que fruto que nós estamos dando para a glória de Deus, irmãos? Qual o fruto que está nessa árvore, que é o seu coração? Qual o fruto que está na tua vida? Subir aqui, louvar a Deus, amados, é fácil. Cantar um hino, pegar um playback, cantar um hino é fácil. Subir aqui, pregar é fácil. Né? Para o servo de Deus não é fácil, não, ele treme. Ele sempre sobe com temor, mas para muitos é fácil. Tem pessoas que decoram um hino assim. Canta que é uma maravilha, parece um sabiá cantando. Mas quando vira as costas, parece um demônio disfarçado. Quando entra dentro de casa, as suas ações, as suas atitudes. Chega em casa, amados, quando fecha as portas, quando os vizinhos não estão escutando, quando ninguém está vendo. É por isso que Jeremias falou, sou eu Deus de perto e não também Deus de longe. Será que tem alguém que esconde de mim, algum esconderijo? Não encho eu o céu e a terra? Deus, ele conhece a nossa vida, Deus conhece os seus. Deus, ele conhece o nosso levantar, o nosso assentar, irmãos. Deus conhece a nossa vida. Nós precisamos ter esse cuidado. O apóstolo Paulo, falando em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3,
o cuidado que ele tinha com a igreja. Ali em Coríntios ele fala o seguinte: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva em suas astúcias, assim sejam também em alguma sorte corrompido o vosso entendimento, e se a parte da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo era que aquele povo fosse enganado por Satanás. Satanás desce, amados irmãos, aparece assim, com aquele chifrão, com rabão, com aquele garfão. Não! Como que ele aparece na vida? Sabe como? Usando pessoas para enganar. Uma certa vez, uns 15 anos atrás, nós vamos num velório. Um senhor tinha perdido a sua esposa num acidente. E dentro daquele velório, tinha lá um segundo dizendo ele que era missionário. E chegou ali nos irmãos que estavam conosco, falou: você é amigo deles? Do rapaz que perdeu? Falou: sou conhecido, nós jogávamos bola. E aquela pessoa se identificou como missionário, viu que nós éramos cristãos, crentes. Aí ele disse: olha, você que é amigo, por que você não vai ali e promove um culto? Faz um culto aqui no meio do velório aqui e chama esse povo aqui para ouvir a palavra do Senhor. E nós ficamos com o coração doendo, falando: não, nós não fomos chamados aqui para fazer culto, nós fomos chamados aqui para poder apoiar aqui nesse momento difícil. Ninguém convidou a igreja, ninguém convidou nós para virmos aqui para orar ou para fazer um culto, a gente tem que ter sabedoria. E aquele missionário dizendo: não, tem que fazer, você que conhece o rapaz que perdeu a esposa, você que tem que tomar a frente. E nós saímos dali e falou: não, nós não vamos fazer nada, nós vamos entrar dentro do carro e vamos embora. Quando a gente entra dentro do carro e dá a volta na frente da funerária, está lá o que se dizia missionário, com um cigarrão na boca acendendo ele, pastor. Espírito enganador. Querendo, amados irmãos, sabe o quê? Envergonhar o evangelho. Está lá a pessoa que não chamou o crente lá para poder orar, não chamou a gente para fazer culto. Aí vem os crentes lá e de repente faz uma bagunça. No momento de respeito, a gente tem que respeitar, né? Naquele momento. Está lá a pessoa acendendo cigarro. Pastor Thales, na época não era pastor ainda, queria que parasse o carro para descer lá e dar um couro nele. Mas nós já estávamos dentro do carro: não, vamos embora, deixa esse trem para lá. Espíritos enganadores. Temos que ter discernimento pelo fruto. Aquela pessoa nós não conhecíamos. Ele dizia ser missionário, mas eu não sei de onde ele é, não sei a procedência. Não deu tempo para a gente ver fruto. Para a gente ver fruto, amados irmãos, dispensa tempo, conhecimento, conversar com a pessoa. Aí eu louvo tão bonito, mas cada palavrão que sai da boca, fruto mau, fruto podre, fala mansa. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, amados irmãos, ele vem com aquela mansidão, né? Aquela fala mansa, bajulando a gente, sabe? Fazendo aquela lisonja, né? Você é crente, você é tão bom, você vai muito na igreja, você já era para ser pastor, sabia? Acho que na sua igreja ninguém te reconhece, não. Se você estivesse lá na minha igreja, você já estaria lá em cima. Você já estaria num cargo cuidando até de uma igreja, quem sabe. Mas aqui, ninguém te reconhece. Ninguém te percebe que você é uma pessoa tão boa. Sabe, muitas vezes é esse tipo de engano, de bajulação mentirosa, para simplesmente te arrancar. Aí ali é onde o Deus está trabalhando, ali é onde Deus está curando, ali é onde Deus está fazendo milagre na sua vida, na família. Uma certa vez uma pessoa me chamou para ir na casa dele, estava separando da esposa.
Aí naquele momento de desespero, né, conserta a vida com Jesus, toma posição, quer ir para a igreja. E a esposa já estava cansada porque ele bateu nela. E ela falou que nunca um homem nenhum tocou nela e aquele homem tocou. E ela não queria nem ver a cara do homem. Aí aquela pessoa foi para a igreja. Já queria louvar no segundo domingo que foi na igreja. Olha para você ter uma ideia. Aí na segunda vez que foi na igreja, não queria louvar, já levou, né, uns hinos da harpa que louvava. E eu, fica quieta aí, senta aí. Você está precisando é de ser curado. Deus está precisando é curar a sua vida. No terceiro domingo, me ligou, pastor, hoje eu não vou estar na igreja não, sabe por quê? Porque a pastora fulana de tal me ligou, me convidou, fez um convite para mim estar louvando na igreja dela. Então hoje eu vou estar indo lá para louvar. Eu peguei, olhei para aquele irmão pelo telefone e falei assim, olha irmãos, Deus está mais preocupado em curar a sua vida, o seu coração, do que você louvar lá no altar. Para mim você precisa de cura, de libertação. Você não precisa estar subindo no altar. Mas você sabe, lá me dá oportunidade. Aí, né, pastor, não dá oportunidade. Só que muitas vezes as pessoas procuram isso. Procuram esses lugares onde é facilidade, tudo pode. Mas em nome de Jesus, amado, nós precisamos ter precaução, ter cautela. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é a casa do Senhor. Esse altar aqui é um lugar consagrado ao Senhor. E nós precisamos conhecer, ver o fruto das pessoas para poder entregar o altar, entregar o microfone. Porque ele vai estar pregando para a igreja do Senhor. Conversando com um pastor amigo meu, falou, pastor, eu aprendi uma lição muito grande. Eu falei, o que foi, pastor? Eu entreguei o microfone da igreja para um pastor, uma pessoa, e aquele homem pregou tanta heresia, que depois eu tive que trabalhar muito para poder tirar aquilo do coração do povo. Então, amados, é preciso ter cuidado, para nós não sermos enganados. Jesus, ele nos adverte ali, em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Versículo 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não importa com as ovelhas. Não tem cuidado com as ovelhas do Senhor, não tem cuidado com a igreja do Senhor. Na hora do problema, sabe o que faz? Compra a passagem, ó, vai embora. Quantos mercenários, quantas pessoas que já passaram por aqui, amados. Talvez você já conheceu, talvez você já sentou para ver, e que quando veio a luta, comprou uma passagem, amanheceu e não anoiteceu, já estava em outro lugar, já deu no pé. Sabe por quê? Abandonou a igreja, abandonou as ovelhas. E Jesus, ele diz, ele abandona, sabe por quê? Porque é mercenário. E o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Na hora do perigo, ó, racha fora. Mas o bom pastor não. O bom pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas, disse Jesus. E ele foi o bom pastor. Ele foi, amados irmãos, e continua sendo o pastor que cuida das nossas almas. O bom pastor que cuida da nossa vida. O bom pastor, amados, que o homem pode abandonar, mas ele não abandona. Ele sempre estará presente ao nosso lado, nos ajudando, nos guardando. Por quê? Porque ele é o bom pastor. Ele é aquele que morreu na cruz para dar a vida dele